Bom dia, meus amados, paz do Senhor. Chegar de pé. E vamos já criar no nosso coração uma vontade, uma escolha. E que nós vamos criar neste lugar um momento de culto. Se vocês pesquisarem o significado da palavra culto, isto é que nós confundimos daquilo que nós estamos habituados. Cultuar não é prestar homenagem. Cultuar é prestar adoração. É entregarmos a uma entidade, no nosso caso que se chama só Deus. É entregarmos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração como sacrifício vivo. Isto é cultuar. E a Igreja de Jesus está aqui hoje para cultuar. Nós vamos louvar ao Senhor cantando que poderoso é Deus. É impossível nós não sentirmos a falta de alguns irmãos hoje, não é? É verdade. Inclusive a nossa amada irmã Sandra. Ela parece que já faz parte. E o nosso coração às vezes fica triste, não é? Há pessoas que vêm e vão na nossa vida, a gente quer que as coisas sejam diferentes, mas não são. São os nossos filhos que viajam, a irmã vai acompanhar a sua filha, são os nossos filhos que ganham asas, às vezes amigos, amados irmãos que nós queremos que ficassem aqui. Mas Deus está aqui hoje para nos dizer que com Ele não é assim. Há um irmão que nunca sai. Mesmo que o teu marido saia, os teus filhos, os teus amigos, Ele nunca sai de perto de ti. Amém. Ele tem um desejo grande de estar ao teu lado. E Ele está aqui. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Poderoso Deus, está muito alto, podes agora baixar um bocadinho. Aleluia, bendito é o teu nome, aceita este louvor, Senhor. Nós conhecemos o teu poder, bendito sejas tu hoje e para sempre. Amém. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos prosseguir, irmãos, para este momento maravilhoso que nós vamos ter, vamos cear com o nosso Jesus, amém? Com o nosso Deus. Vamos chamar o pastor Carlos. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por este momento especial para ti, nesta manhã. Vamos, irmãos e irmãs, como disse, nossa vida, serva do Senhor, que hoje é um dia especial, vamos comemorar algo especial. E vamos então ler a palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios 11:23, esta maravilhosa palavra que nos fala sobre esse momento especial. Diz assim a palavra do Senhor: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear o meu cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor, dignamente será provado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer este pão e beber este cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, onde se termina o corpo do Senhor. Mas, irmãos,
esta maravilhosa palavra fala da Santa Ceia. Ela fala que nós devemos comemorar este momento. A palavra também diz que devemos fazê-lo até que Ele venha, sempre até que Ele venha. Mas ele com os apóstolos, naquele momento, Senhor, Ele disse também a eles que não haveria mais vez nenhuma o que acontecesse, o que aconteceu. Porque a resposta estava que ele ia partir. Ia partir, mas ele ia ressuscitar. Ele ia provar que era o Deus anunciado. Ele ia provar que ele tinha que partir para depois ser enviado o Espírito Santo sobre os apóstolos. Tinha que existir o Pentecostes. E a partir daquele momento aconteceram milagres e maravilhas, curas, libertações. E por todo o mundo ele disse para que eles fossem, para nós irmos e poder fazer o mesmo que ele fez. Portanto, o Espírito Santo tinha que vir, e para vir ele tinha que ir. E ele está aqui no meio de nós. Por isso nós devemos levar seriamente esta palavra, levar a sério e ter a certeza de que Ele conosco, nós somos tudo, conseguimos tudo. Por isso nós não estamos a comemorar como a morte, não. Estamos a comemorar, portanto, uma vida. Jesus vive no meio de nós. Jesus deve habitar nos nossos corações. Por isso hoje é um dia de vitória, um dia de alegria. E vamos comemorar, fazendo como Ele fez, partindo do pão, comendo o pão e bebendo vinho nesta manhã. Querido Deus, os pés, as mãos e o lado do Senhor Jesus foram rasgados pela nossa salvação. Querido Deus, tens aqui este pão, símbolo do corpo do meu Senhor. Aceita minha gratidão no nome de Jesus. Querido Deus, também aceita e abençoa este vinho, símbolo do sangue do meu Senhor derramado na cruz do Calvário. Também aceita a minha gratidão no nome de Jesus.
relação aos céus. E vamos fazer uma oração do Senhor, nosso Deus, vamos falar com Ele e vamos dizer: querido Deus, peço ao Senhor que abençoes este pão e este vinho, que eles sejam alimento poderoso para o meu corpo, para a minha alma e para o Espírito. Temos que comer. Bendito seja o nome do Senhor. Olá, glória, aleluia. Maravilhoso é o nosso Deus. Vamos continuar este dia especial, maravilhoso, abençoado pelo Senhor nesta manhã. E vamos nos concentrar totalmente em tudo aquilo que Ele tem para nós, para mim, para você, através da Sua maravilhosa palavra. E a palavra de hoje que o nosso Deus quer falar a você está em Filipenses 4:19, e vamos ler a palavra do Senhor e vamos sentir o ímpeto do seu poder em nós, através da palavra. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filho Pai, mais uma vez eu me dirijo a Ti nesta manhã, te agradecendo pela minha vida, pelas nossas vidas, dizendo que nós te amamos, o nosso amor por Ti é sincero, verdadeiro, e pedindo para que Tu possas nos usar a levar a Tua palavra, a Tua poderosa palavra aos corações dos Teus filhos aqui nesta manhã ou em qualquer lugar que possam estar a ouvir. Sejas Tu a falar em eles e que através delas possam ser muito abençoados, saciados através da Tua palavra. Por isso te peço e agradeço no santo nome de Jesus. Amados irmãos, essa palavra que acabaram de ouvir, acabamos de ler, quer transmitir a vocês algo muito importante. E esse algo importante é dizer a você que Deus é a tua e a minha maior necessidade. Amém. Certo dia, certa hora, certo momento, foi perguntado a um professor universitário o que ele considerava ser a nossa maior necessidade. Pois o mundo, já na altura, estava muito complexo. O mundo não estava bem, as pessoas não estavam bem. Na própria universidade eram mais demonstrativas as dificuldades, as situações que os alunos tinham, as dúvidas que eles tinham. Não estava bem o mundo, as universidades, nas casas das pessoas,
estavam nada bem as coisas. E foi perguntado qual seria a necessidade mais urgente, a maior necessidade desse professor universitário. E depois de meditar com muita calma, pensar bem sobre esta pergunta, ele respondeu dizendo que poderia dar a ele, quem perguntou, exemplos, muitos exemplos. Exemplos como a situação dos impostos que eram muito elevados no país, nesse caso em Portugal, nos Açores. Poderia dar um exemplo como a maior necessidade era terminar, eliminar, acabar. Portanto, com as armas nucleares que sabemos de antemão o perigo que elas apresentam para a humanidade. Mas ele pensou bem e disse: eu não sou religioso. Mas a resposta que eu tenho para vos dar, se calhar, os vai surpreender, disse ele, naquele momento. E disse: a maior necessidade neste momento presente é a existência de um despertamento espiritual, do despertar espiritualmente de algo a nível individual e também a nível coletivo no mundo. E nesse caso, os Açores, nesse caso, em especial em Portugal. E agora, meu amado irmão, eu ponho do vosso lado, no vosso pensamento, a mesma pergunta. Eu vos pergunto, qual é você, amado irmão, neste momento, para você, qual é a tua maior necessidade? Qual é a maior necessidade que você sente que é importante, a mais importante na tua vida hoje? Pense bem. Pense bem qual é a maior necessidade. E eu volto a falar e dizer no início, para mim, perante os factos existentes, reais, no mundo, para mim, Deus é a minha maior necessidade. Mas, irmãos, antes de pensares nas tuas necessidades carnais e materiais, antes disso, amado irmão, tens de pensar nas tuas necessidades espirituais. Tens de pensar espiritualmente. Tens de pensar com a mente do Espírito. Tu tens de pensar espiritualmente. Por só assim é que tu consegues discernir ao ponto de perceberes que Deus será e tem que ser sempre a tua maior necessidade. Apocalipse 3:1, lemos na palavra: tens nome que vives, mas estás morto. Dá que pensar. Não basta, irmãos, irmos à igreja se não permitirmos que Cristo seja o Senhor, o dono da nossa vida. Não vale a pena. Agora é importante que nós possamos pensar que estamos nas nossas casas e pensamos: então qual é a minha maior necessidade? É Deus. Então, o que é que eu preciso de fazer para o encontrar? É importante que possamos pensar assim. E então, é importante que nós possamos pôr em primeiro lugar o nosso Deus. Se não permitirmos, cairemos sobre o julgamento de Deus, amados irmãos. Que disse, ouça o que ele disse: este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. É isso. Nós damos um lado, mas em espírito e em verdade. O nosso coração tem que estar como
senão nós estamos mortos. Somos mortos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E aí nós não conseguimos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Amado irmão, é fácil, é muito fácil levar por uma corrente de entusiasmo. Sim, é fácil nós nos levarmos por essa corrente de entusiasmo religioso, sem ter uma experiência viva e pessoal com Deus. A emoção, é fácil ter emoção. Se é fácil, porque o povo se acha confuso e inseguro. O povo está inseguro, está confuso. O povo pensa muitas vezes sobre muitas coisas desnecessárias. É tão fácil nós podermos entender qual o cerne da questão, qual é, portanto, a decisão certa. Só temos que, antes de dar o passo, perceber que temos que caminhar não sozinhos, não com o homem, não com a mulher, mas com Deus conosco. Amado irmão, talvez nunca houve tanta prosperidade económica acompanhada de tanta infelicidade. Quanto mais dinheiro, mais infelicidade. Quando a pessoa mais próspera só se concentra no material, dinheiro carro, dinheiro casa, dinheiro viagem, dinheiro com material, e nunca se lembra de Deus, nunca se lembra do Senhor nosso Deus. Para ele, Deus não é nenhuma necessidade, nem maior, nem menor, nem é necessidade. Mas tudo isso que ouviram não traz felicidade, mas sim felicidade. Sim, traz felicidade. Ele é o rei dos reis. Ele é o nosso pai. Então, se ele é rei, ele é o nosso pai, nós somos seus filhos. Se o rei é rico, ele é o dono da prata, o dono do ouro, ele é o dono de tudo. Então, ele quer o que para nós? Ele quer que nós sejamos prósperos, que nós sejamos, portanto, bem-aventurados no seu nome, que tenhamos tudo do bom, tudo do melhor, mas temos que pôr em primeiro lugar, amado irmão, nas nossas vidas, temos que fazer isso acontecer. Deus derramou sobre um povo vários tipos de bênçãos. Mas esse povo havia perdido a saúde espiritual. Mas no meio desse povo se levantou o profeta Abacuque e clamou. Abacuque clamou: viva, ó Senhor, tua obra no meio dos anos. Abacuque 3:2. Aviva! Falamos de avivamento, avivamento em nós, avivamento na nossa igreja. Muito importante, concentram-se nesta palavra, avivamento nas nossas vidas. Deus quer avivar você. Deus quer despertar você. Você individualmente. Você junto à tua família. Você para com a tua família. Na tua casa, no teu trabalho, em todo lugar. Por isso você desperte. Nós falamos espiritualmente. Desperte espiritualmente. Sinta o fogo do Senhor em você. É isso que Deus quer dizer nesta manhã. Agora talvez você pergunte: mas como obter a renovação e o despertamento? Como? Uma boa pergunta. Tu estás fazendo a mim neste momento? Como? Eu vou dar a resposta. Aliás, não sou eu. Deus vai responder a você. Deus vai dizer como é que nós conseguimos despertar, conseguimos avivar, portanto, a nossa vida através do avivamento espiritual, que possa mexer connosco, que possa eliminar todas as dúvidas que possam existir em nós, porque o mundo vive de dúvidas,
terá a sabedoria necessária para você poder comandar a vida na tua casa, a vida no teu trabalho, a vida na tua igreja. Então, vamos falar hoje em especial sobre 3 passos. 3 passos imprescindíveis, 3 passos importantes para que consigamos a renovação e o despertamento espiritual em nós. E o primeiro passo é: você deve fazer uma oração fervorosa, uma oração, portanto, que possa chegar ao Senhor nosso Deus, uma oração que venha do coração, e para isso você tem que estar numa relação com Ele, você tem que sentir Ele, você tem que ter fé nele, acreditar nele, e você sim, você fala, você mesmo tenha a instrução primária, você mesmo não sabe ler, nem escrever, você vai sentir, portanto, vai sentir a posição do Senhor nosso Deus. Hoje em dia, já não há pessoas analfabetas, mas se existisse, hoje em dia, se existisse agora, temos a possibilidade de uma Bíblia falada, podemos ouvir a palavra do Senhor nos escutadores, ligado ao telemóvel ou ao computador. Podemos ouvir a palavra do Senhor, mas melhor ainda, não é isso, é ir à igreja ouvir a palavra do Senhor, amado irmão. E se você vier à igreja, você que não está agora na igreja, está a ouvir a palavra na sua casa, no seu trabalho, em qualquer outro lugar, você venha à casa do Senhor ouvir a sua palavra, você venha conhecer a palavra do Senhor e venha perceber o que você está a fazer mal, através da informação do bem, daquilo que Deus quer dizer e está a dizer nesta manhã, para que você possa viver com Ele espiritualmente e possa ser abençoado, amado irmão. Portanto, a Bíblia diz também: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então diz o Senhor: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14 diz a palavra. Portanto, Deus está a dizer a você, se você clamar a Ele, com o coração sincero, com humildade, palavra humildade, foca essa palavra na tua mente e põe no teu coração, ser humilde, se o agires, atuares perante Ele em oração fervorosa, com humildade, Ele ouvirá dos céus e sarará a tua terra, sarará os Açores precisam ser sarados da hipocrisia, da idolatria, precisam ser sarados da vida que as pessoas levem, fora dos caminhos do Senhor nosso Deus. Então Ele sarará os Açores, e a consequência que nós temos será sarado. Então tem que haver um anseio profundo, não é pequeno e sempre, é profundo, de avivamento. Não um simples publicidade de palavras, que falam muito. Não, tem que haver um palavreado certo, não pode ser um palavreado religioso, nada disso. É preciso haver uma oração intensa e fervorosa. Este é o primeiro passo que você tem de dar para conseguir a renovação e o despertamento espiritual na tua vida. Este é o primeiro passo que tens a dar. A Bíblia também diz: a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus! Tu suplica ao Senhor nosso Deus e vais sentir o efeito desta oração, desta súplica. Tiago 5,16 diz a palavra. Portanto, que a tua, que a minha, que a nossa alma esteja em agonia, que corram as lágrimas pelo seu coração, sendo os tímpanos perdidos, que o teu coração sendo os tímpanos perdidos. Choremos. Neste tempo que temos aqui de evangelização durante o mês, com a grande ajuda, grande ação da nossa querida irmã Sandra, eu vi muita gente chorar. Vocês que estiverem connosco viram muita gente chorar. Chore, qual é o problema de chorar? Irmão, não há problema de chorar. Não tem problemas.
cantará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus memórios. Oh, glória a Deus! Chore, chore! Porque não choras? Põe o teu sentimento real verdadeiro em ação. O crente tem a certeza de que aquilo que hoje semeia com zelo será grandemente abençoado por Deus no futuro. Então, acredite nisto. Veja esta palavra como uma palavra indispensável para o futuro das vossas decisões e da vossa vida. Portanto, vamos semear para Deus. O quê? O que é que vamos semear para Deus? A resposta: fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Fidelidade e santidade. Intercessão. Intercessão, vamos interceder junto dele em todas as coisas. Vamos pôr à frente dos nossos problemas. O problema fora. Jamais um crente que conhece a palavra e que tem uma relação séria com Deus, jamais nós pensa em problemas. Não tem problemas. Se aparecer algo que demonstra a você que é um problema, você diga: o problema. O meu Deus é maior que você. O nosso Deus é maior que o nosso problema. Põe aquele problema que você entende que é problema nas mãos do Senhor, Ele vai resolver. Ou seja, se és tu que tens de caminhar para resolver, Ele vai dizer como deves fazer. Ele é a tua maior necessidade. Segundo passo para obter a renovação e o despertamento: abandonar os nossos pecados. Fixo, abandonar os nossos pecados. Eu acredito que todos vocês têm feito um esforço enorme ultimamente, cada vez que estão mais interligados a Deus, à sua palavra, cada vez que, no caso dos irmãos que têm trabalhos na igreja, cada vez mais participam dos trabalhos, cada vez se envolvem mais nos trabalhos. Eu acredito plenamente que estão, portanto, eliminando rápido os pecados da sua vida. Especialmente alguns de vocês já não estão pecando mais. Alguns de vocês fazem tudo para não pecar mais. Mas às vezes aparecem situações tão pequenas onde nós queremos não pecar, mas nos distraímos. E, por exemplo, algo que dizem que é o pecado menor, mas não é, que é mentira. A pessoa, por vezes, quando confrontada com uma situação simples, que basta dizer: tenho compromisso, vou para aqui, vou para ali, mais nada, ou não me interessa ir por aí, não me interessa portanto, fazer o que tu estás no dia para fazer, eu não gosto, não me interessa dizer a verdade. Não inventar nada, seja o que for, para me desviar da verdade. A pessoa não quer mentir, mas não dizendo a verdade, porque pensa que a verdade o vai prejudicar, acaba por mentir, dizendo uma pequena mentira, que pessoas dizem que é pequenina, Deus não se chateia. Não faça isso. Não há mentira maior nem menor. Há simplesmente o cuidado que temos que ter para nós nunca mentirmos. E então, você não se sente obrigado a dizer a alguém aquilo que a pessoa quer que você diga. Mesmo sendo verdade aquilo que a pessoa pergunta e que você tem para informar. Mas você sente que tem outro caminho que não aquele. Não tem que ir ao estar como a pessoa quer e que entende. Não sei se eu tenho que dizer: não quero, não me interessa, vou pensar. Depende do assunto, quantos assuntos às vezes aparecem. Portanto, não há que mentir. Portanto, não estás pecando. Então, o mentir é pecado. Ficamos por aqui. Mas é pecado.
que aqui, neste momento, nesta igreja, em qualquer lugar que ouve essa palavra, você entende que tentar desviar a atenção de alguém, de uma informação que a pessoa quer, e que diz uma mentira, diz que é pequena, para que a pessoa não saiba aquilo que ela quer saber e você não quer que ela saiba, você está pecando. Portanto, se alguém de você fez isso, não peque mais, não peque mais, porque você quer renovar a você mesmo, você quer uma renovação vossa, você quer um despertamento da tua vida, não peque mais. E não há pecado maior, nem médio, nem menor. Tudo o que você faz que não é agradável a Deus, portanto, por causa da mentira, é pecado. Portanto, não peque mais. Por isso, repito novamente, o segundo passo para obter a renovação do comportamento é abandonar os nossos pecados, seja lá para for. Não podemos pecar mais, porque se não voltamos a pecar, nós não renovamos nada das nossas vidas. Não tivemos que despertar o espiritual na nossa vida, acontece tudo igual. Somos iguais, jamais, nunca, sequer, isso não. Só o pequeno escola, adversos de atenção. Não use mais nenhum advérbio de negação da nossa vida. Que seja sim ou não. E que seja a direção do Senhor nosso Deus, porque Ele é a nossa maior necessidade. A Bíblia é clara e diz: deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte ao seu Senhor. Oh, glória a Deus. Isaías 55:7. Volte ao seu Senhor. Se vamos ter um despertamento dos nossos dias como crentes, temos que abandonar os nossos pecados. Volte ao seu Senhor e agora vindo para fora. Agora fale para fora, fale para quem está a ouvir a palavra no exterior. E diga, você volta à sua igreja. Você se nunca mais foi à igreja, não importa se é a nossa igreja ou dos para Cristo, qualquer igreja, você é cristão, você que já foi em uma igreja, você que já fez parte da igreja, você o que é que faz em casa? Saia de casa, vai ouvir a palavra do Senhor à igreja, não importa qual igreja, não importa que você sinta que Deus é a tua maior necessidade, você não precisa ouvir a sua palavra, você precisa ir à igreja, saia de casa. Quer esteja frio, quer esteja chovendo, quer esteja o sol, saia de casa, vai ouvir a palavra do Senhor a uma igreja, não importa qual seja. Só assim é que tu podes provar a ti mesmo que Deus é a tua maior necessidade, amado irmão. Terceiro passo, sempre um passo para obtermos a renovação e o despertamento das nossas vidas. Deus tem de ser real para nós. Deus tem de ser real para nós, amado irmão. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus é tudo para mim e para você. Ele tem de ser real. Ele não pode ser virtual. Agora, hoje em dia é tudo virtual. Caramba! Você deixa o virtual. Você entra no real. E Deus é real. Deus foi real com Paulo. Deus foi real com Elias. Foi real com Deus. A palavra nos fala em 1 Reis 17 a 16 sobre um acontecimento que existiu. Nesse acontecimento existem os seguintes eventos: Deus, Elias e uma viúva. Aconteceu com a viúva de Serepta. Serepta era o lugar onde ela vivia. Vocês, amados irmãos, sabem que no tempo que Elias viveu, o povo se portava muito mal. Muito mal. O povo se agradava muito a Deus. E Elias orou. E foram
3 anos, que não choveu uma gota de água. E houve seca na terra, e houve miséria na terra, e houve fome na terra, e houve sede na terra. E Deus disse a Elias para ir ter com esta certa mulher e que ela o iria alimentar. E ele foi à procura dela e encontrou ela estava a apanhar lenha. E ele disse a ela: mulher, o meu Deus me enviou a ti e disse para tu me alimentares. Dá-me de comer e dá-me de beber. E ela disse-me que só tinha na sua casa um punhado de farinha e uma garrafa de azeite. Não tinha mais. E quando chegasse a casa, ia fazer pão, bolo, na altura mais bolo, então, para comer e junto com o azeite e com 2 cavalos que ela tinha apanhado, ia fazer a refeição para ela e para o filho e depois sabia que iria morrer. Não tinham mais nada para comer e nada para beber a partir daí. E lhes disse: mulher, o meu Deus disse, primeiro me alimenta, primeiro trata de mim, vai, faz um bolo pequeno para mim e depois o resto farás também para ti e para o teu filho. E ela disse a ele: ok, sim senhor, o teu Deus manda, eu obedeço, eu vou fazer. E fez o que Elias me mandou, que Deus tinha mandado. Ouça, irmão, veja essa palavra em casa toda, que é a 1 Reis 17, 7 a 16. Vais perceber que depois Deus fez com que todo o tempo restante, até vir chuva, aquela farinha rendeu, nunca faltou farinha para o pão, para comer, para o filho, para Elias. O azeite multiplicado sempre, nunca faltou para Elias também. Amado irmão, Elias tinha necessidade, mas Deus supria a sua necessidade. Aquela mulher tinha algo, pouco, mas tinha. Mas se comer e morrer, porque não tinha mais nada para ir para o filho. Mas ela não, era o filho, viveram, comeram, beberam. Que Deus é esse? Deus é uma prova mais que digna. Que Deus supre toda a tua, a minha, a nossa necessidade. Deus é a nossa necessidade. Temos mais uma história de algo da Beira que aconteceu, que está em Atos dos Apóstolos 16, 19 a 34. Paulo orava aqui, orava ali, orava lá, fervorosamente. Paulo orava. Paulo e Silas estavam num grupo poderoso, onde orava, libertava, curava. E certo dia, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ou perseguia. É engraçado. Eu já vi pessoas que sentem algo em si que não é bom, é ruim, e sentem-se mal, e sofrem. E não é doença. Não é doença física. Vi, a esposa está aqui também aqui, sabemos, vimos, assistimos situações de libertação. Essa pessoa estava sofrendo, mas não é doença física. Começam a dizer: tu não tens nada fisicamente. Estava sob o domínio de um ou mais demónios. Esta moça estava possessa, tinha um demónio de adivinhação. Mas esse demónio de adivinhação dava jeito a homens que enriqueceram através do adivinhar dela. E sabia, ela novamente a perseguir Paulo, e Paulo orou por ela. Ele libertou, e ela nunca mais adivinhou. E aqueles homens que não estavam no adivinhar dela deixaram de ter os benefícios. E souberam o que aconteceu. E foram
levarem aos magistrados e disseram: nós somos romanos, eles são judeus, eles estão a deturpar os nossos hábitos, os nossos costumes, interferir nas nossas vidas. Eles fizeram isso e isso, prendei-o. E foi preso. E Silas também. Cadeia. Chegou à cadeia e foi dito ao carcereiro: toma bem conta desses homens. E o carcereiro tomou conta. E foram presos, junto com outros prisioneiros na masmorra, em lugares diferentes da masmorra. E Paulo, ouça agora, faça isso que Paulo fez. E no momento difícil, da aflição, prisioneiro, Paulo, o que é que fez? Não chorou amargamente. Não chorou como vítima. Nada disso. Ele, Silas, cantava. Imagina o som que eles provocavam naquela cadeia. Imagina, eles abriam a boca e numa voz forte, poderosa, eles cantavam, louvavam o Senhor e oravam fervorosamente. E o Senhor ouviu do céu, e o Senhor mandou um terremoto acontecer naquele lugar, e as portas se abriram. As portas se abriram. E o carcereiro estava a dormir, acordou com o barulho do terremoto e vi Silas lá com as portas abertas, e emocionado e preocupado, disse: e agora vai ser o mim? Vão-me matar. E Silas disse: não te preocupes, não penses vai acontecer nada de mal a ti. Nós estamos contigo. Não fugiram, não foram embora, ficaram lá, portas abertas. Isso fez acontecer um milagre enorme na vida do carcereiro. E o carcereiro se ajoelhou a ele e pediu oração a ele. E foi um milagre. E Paulo orou. E ele aceitou o Senhor Jesus naquela hora, naquele momento. E depois eles foram libertos. E o carcereiro levou à sua casa Paulo e pediu para que o Paulo também orasse pela sua família e que também pudesse levar àquela casa a salvação. Houve necessidade de Deus da parte de Paulo. Deus manifestou-se através da positividade de Paulo, do orar de Paulo, do cantar de Paulo, do louvar de Paulo. E aquela família foi toda salva. É isso que Deus quer dizer a você nesta hora, como exemplo. Tu e a tua família serão salvos. Basta tu pôr Deus em primeiro lugar. Ele ser a tua maior necessidade. Amado irmão, Deus supre todas as minhas e as tuas necessidades, mesmo em situações difíceis, que as prova a nossa maior riqueza. Falamos da palavra no início. Riqueza em Cristo Jesus. Estou terminando. A Bíblia diz: se o meu povo buscar a minha face, eu ouvirei os céus. Portanto, nós precisamos de um reavivamento da fé cristã, do andar com Deus. Deus novamente quer dizer, nesta manhã, que nós nos devemos mergulhar. Nós devemos orar, devemos buscar a face do Senhor. Devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Amado, se assim for, se assim o fizeres, e Ele ouvirá nos céus a tua oração, Ele perdoará os teus pecados, sarará as nossas feridas, todas, sem exceção. Se tu acreditares, tu fizeres. Esfrias o corpo e também esfrias a mente, porque a mente, por vezes, está muito ferida. Portanto, concluindo, novamente não me canso de dizer esta frase: Deus é a nossa maior necessidade.
Eu mais digo a vocês que, com Deus, tudo o que é melhor para nós temos. Com Deus temos tudo o que é de melhor. Ele acha para nós. Sem Deus não temos nada de bom. Nada de bom. Com Deus somos a luz do mundo. Sem Deus somos cegos. Não enxergamos nada de bom. Sem Deus somos cegos. Quem não tem Deus se arma em vítima. E vocês sabem que é verdade. Tantas vezes que pessoas falam com vocês, é só lamentar, e às vezes envolvem pessoas contactos sem culpa nenhuma para defender algo que não é real. Ele é que fez mal, ele é que provocou a situação, ele é que roubou e diz que o outro é que roubou, ele é que matou e diz que o outro é que matou, ele fez o mal e se chama vítima. Nós, sem Deus, somos assim, andamos em vítima, mas com Deus nós somos vitoriosos. Somos vitoriosos no nome do Senhor Jesus, com Deus. Portanto, amado irmão, hoje é o teu dia. Hoje é o dia da tua vitória, se reconheceres que Deus é a tua maior necessidade. Portanto, amados irmãos, só recapitular que é importante você se lembrar novamente dos 3 passos importantes para você obter a renovação de comportamento, que são, você deve fazer uma oração fervorosa, primeiro, você deve abandonar os seus pecados, segundo, terceiro, Deus tem que ser guiado por ti. Agora eu pergunto qual é a tua posição hoje em relação a Deus. O que é que Deus nos representa na tua vida? Como se encontra a tua relação com Ele? Será que Cristo está habitando no teu coração? Vamos fechar os nossos olhos, baixamos as cabeças, vamos levar a sério toda a verdade, só a verdade, e a verdade está na palavra. A verdade está aqui na palavra do Senhor. Deus sempre provou tudo o que disse através dos seus profetas. Tudo os profetas escreveram foi verdade. Ele sempre provou a verdade. Tudo o que Jesus Cristo disse, demonstrou e provou também sempre. Tudo foi e é verdade. E a tua vida, em verdade, é o garante para a tua vitória em Cristo Jesus. Por isso, nesta manhã, ponha no seu coração uma relação espiritual com a sua mente, com o Espírito. Faça uma teologia. Coração, alma, mente, depois o Espírito. Deixa o corpo no corpo. O corpo não tem valor nenhum. O corpo vem do pó e volta ao pó. Não valorize o seu corpo, mas ponha Deus em primeiro lugar. A tua vida. E a tua mente vai pensar coisas boas. O teu coração vai ser um coração maravilhoso e vai transpor para a mente coisas boas que originais sejam boas. E só Deus pode acontecer. E vais viver em Espírito. Vais olhar pelos olhos do Espírito. Vais pensar os pensamentos do Espírito. Vais ouvir os ouvidos do Espírito. E Deus vai te abençoar. Vais pôr em primeiro lugar. Neste momento, você está sentindo, diga a Ele. Faça uma oração fervorosa. Ser fervorosa não quer dizer que tens que abrir a boca e falar muito alto, muito alto, muito alto. Tu tens que inspirar.
expor a tua humildade perante Deus. Dizer a Ele aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas, aquilo que tu pensas, mas que Ele esteja em primeiro lugar. Faça a sua oração comigo nesta manhã. Pode ser por tua boca, em voz média, baixa, alta, ou pode ser em pensamento. Senhor, eu reconheço o meu pecado. E as minhas misérias também. Agora mesmo, humildemente, Senhor, te peço que perdoes todo o meu passado e o meu pecado. Me lava no sangue precioso de Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, aceita, não apenas, e aceita, Senhor, não apenas como criatura tua, mas como teu filho. Me dá o teu Espírito Santo para que possa Ele ajudar a viver em espírito e em verdade, e em santidade, todos os dias da minha vida. E pela fé, eu agradeço a minha salvação eu agradeço no nome, do santo nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus! Deus é bom! Deus te ama! Leva essa palavra no teu coração, que ela possa fazer morada em ti. Um domingo maravilhoso, abençoado, com Deus, nas vossas vidas. Deus abençoe. Até quarta-feira, cá estaremos para mais uma reunião de oração. Tudo que foi uma grande bênção. Era só orações fervorosas. Cá estaremos quarta-feira, mais um momento de oração, um momento com Deus maravilhoso. Deus abençoe.